Olá, nono ano, vamos seguir com os nossos exercícios. Na nossa última live ficou faltando o exercício B, o exercício 6, tá? Que está na página 24. Esse exercício aqui, ó, foi o que nós não fizemos. É para eu calcular o perímetro, tá? Desse trapézio retângulo, tá? O trapézio é uma figura aqui de 4 lados, tá bom? Ele é retângulo porque ele forma aqui um triângulo retângulo. Gente, para eu calcular o perímetro, eu tenho que saber os lados dessa figura. Porém, o único lugar que eu tenho o lado, que eu sei o lado, é aqui, ó, 6 raiz de 2. Então, lembra que eu falei que a gente tem que identificar onde que tem um triângulo retângulo? Então, aqui, ó, se eu tampar aqui, ó, aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Então, eu vou iniciar a partir daqui. Eu tenho ângulos de 45 graus. Aqui onde está o X é a minha hipotenusa. Qualquer um dos ângulos que eu pegar, ó, se eu pegar esse ângulo aqui, ó, aqui será o meu cateto oposto. E aqui será o meu cateto adjacente. Porém, gente, como aqui os ângulos são iguais, significa que aqui a minha figura vai formar ângulos iguais, medidas iguais. Então, assim como essa medida aqui vale 6 raiz de 2, aqui onde eu coloquei que é o cateto oposto, eu vou colocar que vale 6 raiz de 2, tá? Porque são iguais. Como eu sei que é igual? Por conta do ângulo, ó, tá? Aqui, gente, tem um valor de x, tá? Aqui eu vou precisar saber, então, a medida deste x e a medida deste y, para saber qual é, para eu poder calcular o perímetro da figura. Então, o que acontece, gente? Para eu poder achar o valor de y, o que eu posso fazer? Se eu descobrir quanto vale essa medida aqui, ó, eu consigo aplicar as relações métricas. Lembra que as relações métricas foi uma das primeiras coisas? Eu vou traçar uma reta aqui, tá? E aí, lembra que aqui, esse valor aqui, lá no triângulo a gente chamava de A, aqui de B e aqui de C? E eu aplico a relação métrica, que é a mesma coisa do teorema de Pitágoras, e aí eu descubro o valor da letra A. Só que para isso eu preciso descobrir o valor de x. Como que eu vou descobrir o valor de x, gente? Aplicando o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 6 raiz de 2 ao quadrado mais 6 raiz de 2 ao quadrado, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Então, vamos lá. Vamos lá, x ao quadrado é igual a 6 raiz de 2 ao quadrado mais 6 raiz de 2 ao quadrado. Bom, vamos lá, gente. Opa, não tá focando. Vamos lá, 6 vezes 6 vai dar 36. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Correto? Mas eu sei quanto é a raiz de 4. Peraí que vai focar. A raiz de 4 eu sei que é 2, então eu vou tirar. Lembrando que o 36 vai multiplicar, tá? Então, eu vou fazer 36 vezes 2, mais 36 vezes 2. Então, 36 vezes 2 vai dar 72. E aqui também 72, né, gente? Bom, 72 mais 72 vai dar 144, gente. Aplico a raiz quadrada. A raiz de 144, eu encontro que o meu x é igual a 12. Então, eu vou voltar lá no meu exercício. Eu vou tirar esse hipotenusa daqui. Eu achei que o x vale 12. Tá ok? Então, agora, gente, ó, eu achei que esse valor aqui, esse lado aqui vale 12, tá? O que acontece, ó, quando eu fazer essa reta aqui, eu consigo achar o valor do triângulo certinho. Então, o lado do triângulo, não, desculpa, o lado do quadrado. Então, se esse lado vale 6 raiz de 2, e aqui é um quadrado, esse lado aqui também vai valer 6 raiz de 2. E aí, gente, ó, observaram que eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó? Então, eu consigo aplicar o teorema de Pitágoras, não. Consigo aplicar as relações de seno, cosseno e tangente, tá? Aqui é a hipotenusa, aqui é o meu cateto oposto. Então, cateto oposto e hipotenusa, eu vou trabalhar seno de 45 graus. Então, vai ficar assim, seno de 45 graus. Seno é igual ao cateto oposto,
que vale 6 raiz de 2, dividido pela hipotenusa, que vale x. E aí, vocês vão consultar na tabela da página anterior, essa tabelinha aqui, ó. Quanto que vale o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Então, aqui eu coloco raiz de 2 sobre 2. Aqui fica 6 raiz de 2 sobre x. Gente, multiplica, ó, raiz de 2 vezes x, x raiz de 2. 2 vezes 6, 12, 12 raiz de 2. X é igual a 12 raiz de 2 dividido por raiz de 2. E olha que maravilha, gente. Raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo, cancela. Então, x é igual a 12. Tá? Vamos voltar no exercício. Tem trocentas mil anotações aqui, ó. Vou apagar. Eu achei que aqui vale 12. E aí, tem uma relação relações métricas, gente, que diz assim. Se eu tenho que aqui A, B e C, eu posso fazer A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, através dos lados que eu tenho aqui, ó, eu consigo encontrar o meu lado A. Aqui também não precisava nem ter feito essa relação, porque como o triângulo aqui é igual, mas eu tenho os ângulos iguais, ó, significa que ele tem o mesmo lado. Eu só fiz para demonstrar como que vocês podem achar, tá? Sempre como eu falo, tem várias formas de achar, né? Então, A ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, gente. 12 vezes 12, 144. Que é igual a 288. Então, eu tenho que fazer o quê? A raiz quadrada de 288. Bom, se eu achei que aqui vale 288, como que vai ficar o perímetro, gente? Eu vou colocar aqui do lado, ó. Perímetro é igual, ó, 6 raiz de 2 mais 6 raiz de 2 mais 12 mais a raiz de 288. Esse aqui são iguais, eu posso trabalhar, ó. 6 mais 6 vai dar 12 raiz de 2 mais 12 mais a raiz de 288. Então, gente, para o vídeo não ficar muito longo, vocês podem diminuir ainda mais essa expressão aqui. Como? Fatorando raiz de 288, tá? Porque vocês vão chegar numa resposta mais rápido aqui. Uma resposta menor, né? Só para o vídeo não ficar muito longo, tá? Exercício número 7 agora, gente. Para fazer o número 7, vocês vão precisar de uma régua, porque vocês vão precisar desenhar. Então, tá dizendo assim, ó. Queremos encostar uma escada de 8 metros de comprimento numa parede de modo que ela forme um ângulo de 60 graus com o solo. A que distância da parede devemos apoiar essa escada, gente? Então, nós vamos fazer o quê? Eu vou usar a minha caneta porque eu tô sem régua. Tá? Vocês podem fazer a mesma coisa quando vocês não tiverem régua. Tá? Então, assim, ó. Aqui, vamos imaginar que isso aqui é uma escada, gente. Essa escada aqui tem 8 metros, certo? E ela forma um ângulo de 60 graus. Tá? A que distância da parede devemos apoiar a escada no solo? Ou seja, eu quero saber quanto vale isso aqui, ó. Então, olha só. Aqui é a hipotenusa, correto? Oposto ao ângulo, aqui é o meu cateto oposto e aqui é o meu cateto adjacente. Ou seja, gente, eu tenho um cateto oposto e quero encontrar o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente é a relação da tangente. Eu vou usar o ângulo dado, tangente de 60 graus, que é igual à medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é x. Vocês vão olhar na tabela na página anterior. Tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Coloca a raiz de 3, 8 sobre x. Aqui não tem nada, vale 1. 8 vezes 1 é 8. A raiz de x vezes... raiz de 3 vezes x vai dar x raiz de 3. Isola o x. Tá? O número que tá com o x sempre na parte de baixo. Gente, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer x igual
Aqui não pode deixar assim, tá? Então, a gente vai ter que multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Racionalizar, lembra? 8 vezes raiz de 3 é 8 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E qual que é a raiz de 9? É 3, então eu posso tirar. Então, fica 8 raiz de 3 dividido por 3, tá? Essa daqui é a resposta final. Se quiser chegar numa resposta mais fácil de entender, gente, raiz de 3 é igual a 1,7. Então, vocês fazem o quê? Multiplica 1,7 vezes 8 e divide o resultado por 3, tá? Se vocês preferirem, tá bom? A resposta é essa daqui. Se quiser simplificar mais ainda, faz essa parte aqui, tá bom? E aí vocês mandam essas respostas para mim que ficaram faltando para eu mandar notinha para vocês.